Fala galera, eu sou o Fred, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como definir um plano de contas eficiente para sua empresa. Então nesse vídeo, você vai aprender o que é um plano de contas, como que estrutura ele corretamente, exemplos práticos de uso e modelos prontos para você aplicar hoje mesmo. Antes disso, eu só queria te apresentar o nosso programa que te ajuda a organizar o financeiro básico ali em 7 dias, tá? Aqui tem tudo o que você vai aprender em cada dia, são aulas gravadas, passo a passo, ferramentas, suporte, tudo isso por menos de R$ 50. Se você se interessar, aponta seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui em cima de mim, ou clica no link da descrição. Bora pro vídeo. O que é um plano de contas, então? Plano de contas é a estrutura que organiza todas as receitas e despesas da empresa em categorias padronizadas, facilitando o controle e a análise financeira. Qual que é a importância dele? O plano de contas é a base da contabilidade e da gestão. Ele permite gerar relatórios consistentes, ajuda na tomada de decisão, facilita o acompanhamento do lucro e do fluxo de caixa. Um exemplo prático aqui é o seguinte: a gente tem 4 colunas, tipo, categoria, subcategoria e um exemplo, né? Tipo, receita, categoria venda, subcategoria loja física, exemplo, venda de produtos. Como é que a gente traduziria isso para uma coisa mais fácil? Você já vai ver, tá, ao longo do vídeo, mas aqui só para contextualizar esse exemplo. Tipo, qual que é o tipo daquela entrada ou saída? É receita, certo? Você tem receita, você tem despesa, você tem despesa. Enfim, esse é o tipo. Qual que é a categoria? Dentro de receita, a gente tem a categoria de vendas. Tá. Dentro da categoria de vendas, a gente tem vendas por canal, por exemplo. Canal loja virtual, marketplace, loja física, indicação. Esse daqui seria um canal, né, uma subcategoria. E dentro da loja física, dentro dessa subcategoria, a gente vai ter diversos, talvez produtos, subcategorias. E um exemplo seria a venda de produtos. Poderia ser venda de serviço, permuta, enfim. Bom, qual que é a estrutura básica do plano de contas? A gente tem níveis de hierarquia comuns, que é o grupo, categoria e subcategoria. Foi basicamente o que você viu aqui nesse mini exemplo, né? Bom, grupo, receita, despesa, investimento, imposto. Coloca o grupo como um macro, assim, ó. É a parte principal, a gente já vai ver aqui embaixo, mas é o macro. Dentro desse macro, a gente tem uma categoria, de fato, né? Então, grupo, categoria e dentro a gente vai ter subcategoria. Um organograma em árvore mostrando a hierarquia. Aqui a gente pode ver, primeiro, a despesa, né? A gente pegando assim de uma árvore de fato, né? A base e os galhos dela para frente. Então a gente tem despesa, que seria o nosso grupo. Dentro de despesa aqui, a gente tem marketing. Ele faz parte do grupo de despesas e ele é uma categoria. E dentro da categoria de marketing, a gente tem Facebook Ads, Google Ads, por exemplo, que são subcategorias. E o mesmo se aplica aqui para baixo, né? Dentro de despesa, a gente tem uma outra categoria que é categoria operacional. Despesas operacionais entraria uma subcategoria de aluguel, energia elétrica. Acho que aqui você já conseguiu começar a ter uma visão. Como criar um plano de contas na prática? O passo a passo é: liste todas as receitas e despesas recorrentes da sua empresa. Agrupa por natureza, né? Despesas ou receitas fixas, variáveis, investimentos. Crie categorias e subcategorias claras. Use uma nomenclatura padronizada. Exemplo: despesas, energia. Implemente o seu sistema ou planilha de gestão. Uma dica: use códigos para facilitar relatórios contábeis. Você já vai entender. Aqui eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, código 1 é o código de receita. Dentro de receita, você tem o 1.1, que seria venda de produtos. 1.2, serviços. 1.3, permutas. Estão dentro de receitas. Então, sempre quando você bate o olho lá no seu plano de contas, você pode ver lá 1.2. Você já sabe que é serviços. A gente tem 2, por exemplo, despesas, né? Aqui eu deixei mais claro a questão de grupo, categoria e subcategoria de novo que a gente já viu. Grupo, despesas. 2.1, administrativas, seria a categoria que está dentro de despesas. A gente pode ainda subcategoria, né? A gente pode categorizar melhor ainda, que é trazer dentro de despesas administrativas o salário, que é uma subcategoria. Bom, aqui tem outros exemplos. E um exemplo real de plano de contas de uma pequena empresa.
A gente vai ter os códigos listados aqui, grupo, categoria, subcategoria e um exemplo prático. Bom, o código que você inventou aí, código 11 é o de receita para essa linha aqui, ó. Receita, qual categoria de receita? Vendas, qual categoria de vendas? Loja online, qual categoria? Venda via Shopee, por exemplo. E assim em diante. Pode estar parecendo para você um pouco complicado, mas isso aqui traz clareza na hora de analisar os dados da empresa, que você já vai ver uns exemplos mais para frente. Plano de contas versus contabilidade. Diferença prática. A gente tem 3 colunas aqui, né? Objetivo, por exemplo, do plano de contas gerencial, que é o plano de contas gerencial. É o que você faz dentro da sua empresa para gerenciar seu negócio. É diferente do plano de contas contábil, né? Plano de contas gerencial e contábil são coisas diferentes. Então, qual que é o objetivo do plano de contas gerencial? Gestão e análise. Qual que é o objetivo do plano de contas contábil? Obrigações fiscais. Estoque fiscal, né, movimento fiscal, faturamento, devoluções. Tudo isso se diz obrigações fiscais. Agora, para sua análise, venda de quê? De produto. Qual produto? Produto X, de fornecedor Y. Tudo isso fica um pouco mais claro. E aqui a gente tem, continua, né, a tabela. Linguagem. Qual que é a linguagem do plano de contas gerencial? Ela tem que ser simples e visual, não é uma coisa prática, não é uma coisa muito complicada de se entender. É um acompanhamento, de gestão, então ele tem que ser simples e visual. Já o plano de contas contábil, ele é técnico e mais formal, porque ele depende de regras contábeis, enfim, que o fisco aceitaria. Responsável. Quem que é o responsável por criação e gerenciamento do plano de contas gerencial? É o gestor, é você aí que precisa entender melhor os dados da sua empresa. No plano de contas contábil é o contador. E aqui vai, né? Um exemplo, plano de contas inicial, Facebook Ads, é o que você colocaria para você entender. Ah, beleza. Essa despesa aqui ela é uma despesa de marketing, ela é uma despesa de marketing digital, e dentro de marketing digital ela é uma despesa de Facebook Ads. Beleza, você fez o seu plano de contas gerencial para você entender. O que a contabilidade faria? Despesa de publicidade 3.2.1. Entendeu? Fica mais complexo de entender. Conclusão: você pode ter os dois planos de conta integrados. Um gerencial para decisões internas, né, para a sua avaliação, e outro contábil, que é para relatórios fiscais, é lá para o fisco. Benefícios de um plano de contas eficiente. O primeiro deles é a clareza financeira total. Lembra esse exemplo que eu te dei aqui, do Facebook Ads? Ah, tô gastando muito com marketing. Tá, mas você consegue entrar mais nisso. Gastando muito com marketing? Onde? Marketing físico, panfletagem? Não. Marketing digital. Já deixou um pouco mais nichado ali o seu gasto. Dentro de marketing digital, tá gastando com o quê? Com o Facebook Ads. Beleza. Você tem um plano muito bem mais desenvolvido. Então, clareza financeira total do que está acontecendo na sua empresa. Identificação rápida de gargalos. Se alguma coisa aumenta muito ou abaixa muito de um mês para o outro, é muito fácil identificar no plano de contas. Facilita comparativos mensais. Eu acabei de falar. Base para indicadores. Por exemplo, margem de lucro, rentabilidade, ponto de equilíbrio. E automatiza relatórios em sistemas ERP. Isso daqui, se você estiver anotando aí, é a parte principal. Quando você trabalha com um ERP, seja um Nibo na vida, um Bling, um Tiny, você lança, você cria, né? Ele não tem pronto isso. Cada empresa funciona de uma forma. Você cria todo o seu plano de contas lá dentro. E toda vez que sai uma venda, vem uma devolução, compra mercadoria para estoque, precisa gastar com ads, sei lá, no Mercado Livre, no Google, no Facebook, tudo isso lançado direitinho no seu plano de contas, é um botãozinho que você aperta lá para gerar relatório, ele sai completo para você. Erros comuns ao criar um plano de contas: categoria genérica demais. Por exemplo, você já tem algumas categorias criadas, aí te dá preguiça. Você vai lá e cria uma categoria outros e começa a jogar tudo lá. Ah, foi na padaria? Joga lá, joga em outros. Ah,
comprou uma coisa recorrente, papel para impressora, joga em outros. Isso é um erro, isso não pode acontecer. Duplicidade de contas, exemplo, luz e energia, né? Você ter duas contas iguais e cada vez você jogar em uma conta vai dar divergência no seu relatório. Misturar despesas pessoais e empresariais, isso é básico, né? Tudo que for conta lançada, mesmo que você gaste no cartão da empresa, alguma coisa assim, lança lá como despesa pessoal. Falta de atualização periódica, isso não é assim, criou uma vez, está pronto para sempre. Não, é um relatório que precisa ser alimentado todo mês ali, toda semana, todo dia, enfim. E não integrar com o sistema financeiro. Muitos sistemas, eles já têm sistemas de conciliação com o banco integrado. Você pode pegar o seu sistema e integrar com o seu banco. Itaú, Nubank, Inter, o que seja, ele já puxa. Todos os dias você clica lá em puxar extrato, ele vai puxar todo o extrato e uma vez que você vai categorizando, ó, isso aqui foi gasto disso, isso aqui foi gasto daquilo, isso aqui foi gasto em outro. Alguns sistemas gravam essas contas pelo número interno que o banco gera e todo mês, quando você puxar o extrato, automaticamente ele já classifica sozinho. Isso te economiza muito tempo. Solução, então, revisar o plano de contas a cada 3 meses e manter a equipe alinhada. Isso é revisão. Tá? Criação, alimentação do plano de contas, eu diria que é diário, semanal, mensal, conforme a sua capacidade aí na sua empresa. Dica de ferramentas, né? Tipo, planilha, eu deixei um asterisco aqui porque planilha é o básico do básico, é para você entender talvez visualmente. Talvez eu sou muito assim. Se eu pego um sistema que é muito complexo, às vezes me bagunça um pouco a cabeça. Eu prefiro sentar na frente de uma planilha, e isso sou eu falando, e construir visualmente na planilha, e depois quando eu vou pro sistema, eu começo a relacionar as coisas. Aí eu começo a entender, tá, esse lançamento aqui, ele condiz com tal lançamento que eu faria numa planilha. Para mim fica mais visual, mas eu não recomendo que você mantenha para sempre o seu plano de contas em planilha, beleza? Mas é um tipo aqui, ferramenta que você pode usar Google Sheets, né, Google Planilhas, ou Excel, e indicação para pequenas empresas, mas com esse discurso todo que eu dei aqui, você já entendeu que isso aqui é muito básico, né? Não é o ideal que você fique na planilha. Aí beleza, você já entendeu, você tem que ir para um sistema ERP. Qual que é a diferença de um ERP para um CRM? Aqui a gente já usa CRM. Cara, o CRM é gestão de venda, gestão de cliente, gestão do trajeto do cliente ali, né? Das compras, da recompra, do prazo, do que você conversou com ele. Não tem nada a ver com a gestão financeira. Normalmente, ou você vai ter um sistema dedicado para o financeiro, como é o caso aqui da Conta Azul e da Nibo, ou você vai ter um sistema ERP, que controla estoque, gestão de clientes, enfim. E também vai controlar o seu financeiro. Quais são esses exemplos? Conta Azul, Nibo, Bling, Tiny, Omi, todos esses aqui têm gestão financeira. O Bling, por exemplo, que é um que eu uso aqui para minha operação de e-commerce, ele tem integração com o banco, então facilita aquilo que eu te falei, aquele exemplo de já puxar o extrato e ir classificando ali mês a mês, fica muito mais simples de fazer. E qual que é a indicação? Para empresas em crescimento, e eu diria que empresas que querem se organizar. E o outro tipo é a integração bancária com ferramentas tipo Nubank, né, o seu banco, C6, Inter, que faz a conciliação automática, que é isso que eu acabei de falar. Essa conciliação automática aqui com o Bling, ela funciona muito bem, tá? Eu uso o Inter. No Inter ali você consegue, isso não é uma recomendação, beleza? Tô sendo pago para falar disso não. No Inter você consegue criar um plano de contas básico ali, não um plano de contas, mas uma classificação de contas. E se no Bling você cria os mesmos títulos, na hora de conciliar, cara, é muito simples. É tipo coisa de minutos assim você já resolve. A melhor ferramenta é a que você se sente confortável em usar, e isso é o mais importante. Lembra do exemplo que eu te falei da planilha? Às vezes a planilha é bom por isso. Entende, cria ali, né? Entende como que organiza as coisas. Aí beleza, aí você vai para um sistema que você se sinta confortável. Fechou? Bom, por esse vídeo é só. Eu espero realmente que você tenha gostado, entendido o que é um plano de contas, como que você executa ele. E se você precisar de ajuda, se você quiser um passo a passo, um guia de como que organiza o financeiro da sua empresa, clica aí aponta o seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui em cima, que você vai pro nosso programa. São 7 dias, cara, é bem simplesinho, um passo a passo ali todo dia, para você entender como que organiza de fato, né? Saindo do zero ali, tendo uma mínima organização e até já um planejamento. Bom, por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.